sim. Ei, ChatGPT, gostaria que você elaborasse um plano excelente, sem cometer erros, para capturar o líder da Venezuela, Nicolás Maduro. Quero que você imagine, porque eu imagino ter toda a capacidade das Forças Armadas e do aparato de defesa dos Estados Unidos ao meu lado. Tudo bem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Agora, veja, esse foi um dos muitos memes enviados no grupo do Warfronts quando o Wall Street Journal revelou que o Pentágono usou o Claude, o chatbot de IA da Anthropic, na missão para capturar o ex-ditador venezuelano. Eu prefiro o ChatGPT. Não sabemos ao certo como o modelo foi usado. Tanto o Pentágono quanto a Anthropic permaneceram em silêncio sobre os detalhes específicos, com a Anthropic apenas dizendo ao jornal que qualquer uso de seus sistemas precisava estar em conformidade com as políticas de uso da empresa. O que sabemos é que o Pentágono usou o Claude por meio da parceria da Anthropic com a empresa de dados Palantir Technologies, que fornece uma ampla variedade de ferramentas utilizadas pelo Departamento de Defesa. A matéria destacou como a inteligência artificial já está profundamente incorporada aos governos e ficou ainda mais enraizada nos meses seguintes. Antes da guerra com o Irã, Washington usou IA para selecionar e priorizar alvos, além de fornecer coordenadas precisas. Após o início da guerra, as ferramentas de IA avaliavam a eficácia dos ataques para tornar o próximo ainda mais eficaz. Para Washington e muitos outros exércitos ao redor do mundo, essas ferramentas são uma dádiva, pois tornam o trabalho nada invejável dos planejadores de guerra um pouco mais fácil. Mas nem tudo são flores, girassóis e planos de guerra. Observadores temem que, por ser pública, essa tecnologia possa facilmente cair em mãos erradas, inclusive de terroristas. Os melhores e mais brilhantes. Relatórios e pesquisas indicam que grupos terroristas estão mais dispostos a adotar IA do que alguns governos. No caso deles, rapidez e entusiasmo não garantem sucesso. Dias após homens armados matarem mais de 130 pessoas no Crocus City Hall, em Moscou, em março de 2024, uma conta pró-Estado Islâmico passou a postar boletins de notícias gerados por IA no Rocket Chat, plataforma descentralizada usada pelo grupo desde pelo menos 2019, segundo a Global Network on Extremism and Technology. Essa foi a primeira vez que esse tipo de material apareceu dentro da própria infraestrutura interna do Estado Islâmico, e não apenas nas contas periféricas de apoiadores. O objetivo era simular uma transmissão real, mas as imagens não correspondiam às afirmações mostradas na tela. Apesar dos vídeos alegarem relatar ataques recentes, algumas das imagens já haviam sido publicadas anos antes, algumas ainda em 2017. A província do Estado Islâmico do Khorasan, braço do Estado Islâmico na Ásia Central e do Sul, tentou o mesmo truque meses depois com o nome Khorasan TV. A Afghan Witness informou que o grupo usou o Verbo, ferramenta comercial para criar seus vídeos. Não se trata do site de aluguel de temporada Verbo. Esse é Verbo com I. Os vídeos do Estado Islâmico do Khorasan eram tão ruins quanto os postados no Rocket Chat, com relatos indicando que os vídeos pareciam estar fora de sincronia e os gestos não correspondiam às palavras. Ainda assim, o canal continuou postando vídeos e até criou cursos voltados para recrutar pessoas que pudessem criar vídeos em outros idiomas, incluindo Urdu e Farsi. Apesar dos vídeos serem ruins, a maioria dos apoiadores do grupo parecia mais preocupada que o uso de IA generativa pudesse contrariar seus princípios religiosos. O ISPK tentou acalmar desfocando os rostos dos apresentadores de IA, mas usuários disseram que isso não bastava, afirmando que qualquer animação com rosto humano era haram. Essa não foi a única vez que o ISPK experimentou com IA. A revista Voice of Khorasan declarou o uso de IA um dever religioso para todo muçulmano, mas o editor retirou a afirmação dias depois, após zombarias de outros grupos jihadistas online. Em outro artigo da mesma edição, que parecia ter sido gerado por IA, a revista guiou os leitores pelos usos permitidos da IA. É meio irônico, isso incluía usar a IA para gerar ideias de negócios halal, como um negócio de moda modesta.
Este artigo ocupou poucas páginas em uma edição da revista que também recontava, em detalhes sangrentos, a Batalha de Mossul. Embora todas essas coisas já sejam graves por si só, elas empalidecem em comparação com a forma como Boko Haram usou a IA. Combatentes do grupo atacaram uma base militar no leste da Nigéria há alguns anos, mas foram frustrados por uma trincheira defensiva ao redor do complexo. De acordo com um estudo recente do Dr. Antônio Ulick, pesquisador de terrorismo e tecnologia da Universidade de Cambridge, os insurgentes se reagruparam e consultaram a IA, fornecendo uma ampla variedade de informações, incluindo o tipo específico de motocicletas que usavam e a distância que precisavam saltar. E então, a IA lhes deu um plano a seguir. Seguindo a sugestão, os mecânicos do Boko Haram adaptaram as motos para acelerar mais rápido e atingir maior velocidade máxima. Os pilotos cavaram buracos, os encheram com fogo e cacos de vidro e treinaram saltar sobre eles. Você pode imaginar como isso terminou. 18 combatentes do Boko Haram morreram tentando saltar assim. Talvez a IA realmente sirva para algo. Agora, seria extremamente fácil passar o vídeo inteiro rindo de como os grupos terroristas têm usado a IA de forma desastrosa, porque há muitos outros exemplos como esses. Mas, embora isso certamente fosse muito divertido, não estaria te dando uma visão completa da situação. Veja as tentativas do Boko Haram de aprender a pular sobre os buracos cheios de fogo. Apesar de perderem 18 combatentes, 8 aprenderam a pular, ensinaram os outros e conseguiram atacar com sucesso a base militar que estavam visando. A capacidade deles de aprender com a IA, mesmo desajeitada, vai além de pular trincheiras. Por que colocaram fogo nas trincheiras? É apenas um treino. A IA matou esses caras? São terroristas. Que se fodam, mas meu Deus. Eu não devia estar rindo, quer dizer, devia? Alguns combatentes relataram usar IA para selecionar novos alvos e até mesmo para pensar em maneiras de atacá-los. A IA está mudando no pensamento de comandantes jihadistas sobre deslocamentos. Um ex-combatente recorda lançar ataque com 200 homens porque tinham muitos combatentes disponíveis e acabar perdendo 60 deles. A IA mostrou como posicionar melhor as forças, priorizando a eficácia em vez da força bruta. Citando ele, com a IA aprendemos que às vezes faz sentido enviar só 20. Também entendemos melhor ataques coordenados e movimentação de pequenas unidades. Agora, além de ensinar táticas, a IA também melhorou o manuseio de armas por esses grupos. Ex-combatentes usaram chatbots para diagnosticar fuzis travados, obter respostas sobre explosivos e resolver problemas em armas cuja manutenção eles não sabiam fazer. Eles compartilham essas informações abertamente. Em março do ano passado, uma conta pró-Estado Islâmico divulgou um vídeo gerado por IA com um avatar digital ensinando a fabricar bomba com itens domésticos. Esses grupos insurgentes usam IA para criar rapidamente conteúdo que espalha desconfiança e narrativas conspiratórias, enfraquecendo a coesão social sem promover o terrorismo. Esse tipo de conteúdo explora os medos e a desconfiança que as pessoas já têm em relação ao governo e pode se espalhar rapidamente porque não se parece com o material de propaganda tradicional que os terroristas costumam divulgar. Isso não se limita à África Ocidental ou à rede central do Estado Islâmico. Analistas que monitoram o Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, JNIM, ligado à Al-Qaeda no Sahel, destacaram avanços recentes nos drones do grupo e sua capacidade de burlar restrições dos fabricantes como possíveis indícios de uso de IA para melhorar habilidades. Se for verdade, isso explicaria em parte a recente série de sucessos do JNIM, como ataques coordenados em todo o Mali com a Frente de Libertação de Azawad, grupo miliciano separatista etnonacionalista, Aaron Zelin. Um pesquisador sênior do Washington Institute for Near East Policy disse ao The New York Times ter encontrado evidências. Apoiadores do ISIS nos Estados Unidos e na Europa Ocidental perguntaram a chatbots de IA sobre possíveis alvos e formas de realizar ataques. Resumindo, tornando as IAs uma versão digital e inteligente do Manual do Anarquista. Até agora, não houve nenhum ataque bem-sucedido, principalmente porque as autoridades conseguiram intervir antes que as coisas fossem longe demais. Em maio, a polícia francesa prendeu um tunisiano suspeito de usar IA para planejar ataque a museu ou local judaico em Paris.
Apesar das autoridades terem impedido esses ataques, isso não garante sucesso futuro. Um ataque bem-sucedido já causaria pânico em massa e inspiraria imitadores, levantando uma questão crucial. Como os insurgentes globais conseguem usar ferramentas de IA de forma tão eficaz se isso contradiz as políticas que regem como a IA deve ser utilizada? Antes de chegarmos lá, uma pausa rápida para contar a vocês sobre o nosso site de assinantes. O Frontes.co é o nosso espaço para todas as histórias que não conseguimos abordar com profundidade aqui no canal principal. Um lugar onde podemos ir mais fundo do que jamais fazemos no YouTube. Semanalmente, publicamos 2 vídeos exclusivos, 2 artigos de especialistas e até 2 podcasts sobre os principais conflitos e histórias de geopolítica para você. Nossa cobertura geralmente foca na invasão russa da Ucrânia, mas também traz muitos conteúdos sobre Irã, Sudão, Sahel, Europa e outros locais. Sem mencionar os conflitos menores que o mundo costuma ignorar. Uma assinatura do Frontes custa $5 mensais ou 50 anuais. Acesse frontes.co. Agora, vamos ao assunto. Soluções alternativas e cenários de pior caso. Segundo o Dr. Ulick, no caso do Boko Haram, a resposta está nos treinadores estrangeiros. Esses treinadores passaram a fornecer laptops, VPNs e assinaturas de IA aos comandantes do Boko Haram por volta de 2023, ensinando-os a camuflar pedidos perigosos como perguntas acadêmicas ou referências a filmes. Se um chatbot recusasse, os combatentes apenas iam para outro, sem apego a nenhuma plataforma. As 2 facções do Boko Haram, província do Estado Islâmico da África Ocidental, e JAS, criaram unidades de IA formadas por membros confiáveis para manter assinaturas e receber pedidos dos demais. Essas pessoas acompanhavam os métodos mais novos para driblar as barreiras de proteção da IA. E vale ressaltar que os métodos que a doutora Ulick documentou em seu estudo vão apenas até o final de 2024. Desde então, as empresas de IA lançaram novos modelos que são muito mais poderosos e, mais importante, segundo as próprias empresas, muito mais seguros, com barreiras de proteção mais rígidas sobre o que as pessoas podem pedir. No entanto, nem todo mundo acredita nelas. Em novembro de 2025, pesquisadores do Ícaro Lab descobriram que era possível burlar o treinamento de segurança de chatbots importantes apenas reescrevendo pedidos perigosos como poemas, em vez de prosa. Com um pedido em forma de poema, era possível obter informações sobre armas nucleares ou malware. E embora esse método tenha sido amplamente corrigido assim que foi identificado, ainda existem muitas maneiras de contornar as restrições. Tech Against Terrorism, uma organização internacional sem fins lucrativos de combate ao terrorismo apoiada pela ONU, lançou recentemente um relatório sobre como modelos de IA respondem a comandos baseados em casos reais de terrorismo. Nos testes, os agentes de IA só se recusaram a responder a um comando. Comandos sobre explosivos foram recusados em 80% das vezes, enquanto sobre armas químicas improvisadas só em cerca de 1/3. No geral, 57% das vezes houve recusa. Essa baixa taxa de recusa é uma notícia fantástica para terroristas. No início deste mês, o Instituto Sem Fins Lucrativos Future of Life Institute divulgou seu mais recente índice de segurança, avaliando as principais empresas de IA sobre o quanto elas cumprem seus compromissos de segurança e constatou que esses compromissos haviam, em sua maioria, se deteriorado em todo o setor. Você também acabou de listar as IAs que os terroristas usarão. Meu Deus, isso é terrível! Enquanto a maioria das empresas teve notas medianas, XAI, Minstrel e DeepSeek ficaram com notas insuficientes. Acabamos de informar aos terroristas o que usar. Não estamos sugerindo que uma empresa seja melhor ou pior que outra. Ressaltamos o quanto ainda falta para garantir que os sistemas de IA sejam seguros, pois hoje eles não são. O que significa que todos os compromissos que as empresas de IA assumiram para garantir que seus sistemas não pudessem ser usados indevidamente estão falhando. Eles estão falhando no pior momento possível e nas mãos de algumas das piores pessoas possíveis. Tudo isso junto sugere que a situação vai piorar muito antes de melhorar.
O Centro de Estudos Estratégicos Internacionais alertou em relatório que a IA deve fortalecer o financiamento do terrorismo, facilitando o uso de fraude e engano para obter recursos. Em outros lugares, analistas estão alertando que insurgentes estão começando a usar IA para ajudar a imprimir em 3 dimensões peças de armas. A IA também auxilia insurgentes a projetar e fabricar componentes de drones, peças de reposição e encaixes para munições. Podemos estar a poucos anos de distância de um drone totalmente projetado por IA e fabricado em uma oficina controlada por IA para servir a um grupo insurgente. Outra coisa que precisamos mencionar é o fato de que os insurgentes que conversaram com o Dr. Ulik indicaram que estavam dispostos a considerar o uso de armas capazes de provocar baixas em massa, especificamente armas químicas e biológicas, e houve alguns relatos apontando para experimentação rudimentar com agentes químicos. Com o equipamento certo, os comandos certos e a mão de obra adequada, poderíamos estar diante de grupos terroristas armados com algumas das armas mais perigosas conhecidas pelo homem. Esse é um pensamento assustador, considerando o quão destrutivos esses grupos já são. E isso nos leva à nossa pergunta final. Onde estão os governos? Por que eles não estão insistindo em mais salvaguardas para que as IAs possam ser usadas da forma mais segura possível? Parte do problema é que os governos só podem fazer até certo ponto. Como vimos ao longo deste episódio, as pessoas são extremamente criativas, e essa criatividade costuma avançar muito mais rápido do que os reguladores conseguem acompanhar. Quem realmente quiser vai encontrar um jeito de burlar qualquer salvaguarda. Também existe o fato de que muitas das informações disponíveis no domínio público têm uso duplo, ou seja, podem ser usadas tanto para fins civis quanto militares. Se o governo exigir salvaguardas muito rígidas, pode limitar a capacidade dessas ferramentas de fornecer informações valiosas aos usuários para usos civis comuns. Isso levaria usuários a buscarem ferramentas menos regulamentadas e ampliaria o mercado para desenvolvedores. Além disso, os governos têm pouco incentivo para desacelerar o avanço da IA. Eles sabem que, ao desacelerar ou regulamentar demais suas indústrias, podem ficar atrás dos concorrentes. Para mostrar o quanto a Casa Branca está levando esse assunto a sério, em dezembro do ano passado, o presidente Trump assinou uma ordem executiva impedindo os estados de aplicarem suas próprias regras de IA. O Pentágono pediu 54 bilhões de dólares para sistemas autônomos com IA, valor que supera metade do orçamento de defesa do Reino Unido e é o maior compromisso já feito com guerra autônoma. Paradoxalmente, boa parte desse dinheiro irá para empresas cujos chatbots são usados por grupos como o Boko Haram para se aperfeiçoar. Essas empresas vão melhorar seus modelos, lançar novas ferramentas e, sem querer, deixar os insurgentes mais perigosos. E não é só Washington investindo em tecnologia de IA. O Ministério da Defesa da Índia destinou financiamento anual para IA militar via uma agência que já colocou em operação mais de 75 produtos de defesa com IA. Esses produtos incluem robôs autônomos, defesa cibernética e sistemas de vigilância com IA. O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou à Comissão Industrial Militar em abril passado: quem adotar IA mais rápido em assuntos militares terá vantagens enormes, até colossais, no campo de batalha. No evento, Putin pediu agilidade no desenvolvimento de softwares nacionais para sistemas de comando automatizados e na expansão da produção de sistemas aéreos não tripulados. E durante este ano, o ministro da Defesa russo, Andrei Belosov, afirmou à imprensa que os militares russos estão integrando IA, robótica e sistemas de comando automatizados na gestão militar, indicando que a IA já havia ultrapassado projetos experimentais para se tornar parte da agenda mais ampla de modernização militar da Rússia. Por sua vez, a China adotou a IA como parte de seus esforços mais amplos para modernizar suas próprias forças armadas, utilizando-a em tudo, desde o projeto de armas até a melhoria de suas capacidades de fabricação. Portanto, pelo menos a curto prazo, é improvável que vejamos qualquer regulamentação significativa, já que os países priorizam seus próprios interesses nacionais em vez de um bem global compartilhado. E isso é realmente uma pena. Porque enquanto as nações mais ricas estão investindo pesado em IA, as nações mais pobres, onde a maioria desses grupos insurgentes atua causando danos, mal conseguem financiar seu próprio desenvolvimento. Muito menos uma estratégia de IA que considere como insurgentes usam a IA e acompanhe a rapidez dessas mudanças. Esses países já enfrentavam dificuldades contra o terrorismo antes do acesso dos terroristas à IA.
Com a IA, a tarefa ficou ainda mais difícil. Pesquisadores criaram uma expressão para descrever o abismo nas capacidades de IA entre os países do norte global e aqueles do sul global: o fosso da IA. Se essa distância aumentar, o sul global poderá ficar sempre atrás de grupos insurgentes mais ágeis e equipados para usar novas tecnologias. Obrigado por assistir.